Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. O nosso tema de hoje é Crescendo em Graça e Conhecimento de Jesus Cristo. E o nosso texto bíblico está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos para mais um devocional na presença do nosso Deus. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje, eu quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham diariamente este canal. Se esses estudos têm fortalecido a sua caminhada com Cristo, eu quero convidar você a se inscrever. Assim, você receberá cada novo devocional que eu publicar. Aproveite também para deixar o seu like, pois isso ajuda o YouTube a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. E ao final dessa mensagem, meus irmãos, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Será uma alegria para mim ler o seu testemunho e glorificar ao Senhor pela obra que Ele está realizando em sua vida através deste trabalho. Agora, com o coração preparado, vamos meditar na palavra do Senhor. Chegamos hoje ao último devocional dessa terceira lição da nossa escola bíblica dominical. Durante toda esta semana, caminhamos juntos aprendendo sobre a fidelidade de Deus e contemplando como as suas promessas permanecem firmes através das gerações. Ontem, nós refletimos sobre um dos maiores privilégios concedido ao cristão. O trono da graça está aberto para o crente. Nós meditamos em Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde a palavra de Deus, ela nos convida. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ah, meus irmãos, que promessa maravilhosa que nós estudamos ontem em nosso devocional diário. Durante muitos séculos, o homem permaneceu separado de Deus por causa do pecado. O acesso à presença do Senhor era limitado. E somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma única vez por ano, levando sangue para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas tudo isso mudou quando Jesus Cristo entregou ali a sua vida na cruz. O véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. A barreira ela foi removida e o caminho foi aberto. Agora, todo aquele que pertence a Cristo pode aproximar-se do Pai com confiança. Não porque seja perfeito, muito menos porque mereça, mas porque o sangue de Jesus continua falando mais alto do que os nossos pecados. Ontem aprendemos que nunca precisamos enfrentar as nossas lutas sozinhos. Existe um trono e esse trono continua ocupado. E sobre ele reina um Salvador, cheio de graça, misericórdia e compaixão. Mas existe uma verdade que muitas vezes passa desapercebida, meus irmãos. Deus não abriu o trono da graça apenas para resolver os nossos problemas. Ele abriu o caminho para que vivamos continuamente em sua presença. E quem permanece na presença de Deus nunca continua sendo a mesma pessoa, porque a comunhão transforma, a presença amadurece, a graça ela molda o caráter. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. É exatamente por isso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro
a encerrar a sua segunda carta com uma das maiores exortações de todo o Novo Testamento. Depois de ensinar sobre a volta de Cristo, depois de advertir contra os falsos mestres, depois de fortalecer a esperança da igreja, Pedro termina dizendo apenas uma coisa: cresçam, não permaneçam parados, não se acomodem, não pensem que já chegaram onde deveriam chegar, continue crescendo. Esta palavra, ela continua sendo extremamente atual nos dias de hoje. Vivemos dias em que muitas pessoas desejam apenas receber as bênçãos de Deus, mas poucas desejam crescer diante de Deus. Há quem procure o Senhor apenas quando a enfermidade aparece, quando surge uma crise financeira, quando o casamento entra em dificuldade, quando o desemprego chega, quando o medo toma conta do coração. E Deus, em sua infinita misericórdia, realmente nos socorre. Mas, queridos irmãos, o seu propósito vai muito além de resolver uma dificuldade momentânea. O desejo do Pai é formar Cristo em nós. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer renovar a nossa mente. Ele quer desenvolver o nosso caráter. Quer nos conduzir à maturidade espiritual. Porque um cristão maduro, ele não vive apenas de milagres. Ele vive de comunhão. Não vive buscando respostas. Aprende a desfrutar da presença daquele que responde. Não busca somente as mãos de Deus, aprende a amar o coração de Deus. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. Mas antes da gente continuar a nossa meditação, a nossa conversa, como sempre fazemos, vamos falar um pouquinho com o nosso Pai, com o nosso Senhor, em oração? Vamos? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de abrir a Tua Palavra. Obrigado porque durante toda esta semana o Senhor falou conosco de maneiras tão profundas. Obrigado porque o Teu trono continua aberto e podemos nos achegar diante de Ti com confiança. Agora, papaizinho querido, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Não permita que sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes. Dai-nos um coração ensinável, humilde e desejoso de crescer cada dia mais na Tua presença. Que este devocional de hoje produza transformação verdadeira em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos à leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Como eu disse no início, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Ah, meus irmãos, que palavras profundas tem este versículo de hoje. Este é o último versículo da segunda carta de Pedro. Não é apenas uma despedida. Como eu gosto de falar aqui na minha igreja local, falo demais, é um legado, meus irmãos. São as palavras finais de um homem que caminhou com Jesus durante aproximadamente 3 anos, viu milagres extraordinários, presenciou a transfiguração, negou o Mestre, experimentou o perdão restaurador de Cristo,
foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes e dedicou o restante da sua vida anunciando o Evangelho. Ah, meus irmãos, imagine aí um pai muito experiente deixando suas últimas recomendações aos seus filhos. Normalmente ele não fala coisas superficiais, não é verdade? Ele transmite aquilo que considera mais importante, meus irmãos. É exatamente isso que o apóstolo Pedro ele faz aqui. Ele poderia terminar dizendo: permaneçam firmes, permaneçam unidos, não abandonem a fé. Tudo isso seria muito importante se ele tivesse escrito. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe uma única palavra que resume toda a caminhada cristã. E essa palavra é crescei. Essa palavra muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida cristã, meus irmãos. Porque ela nos mostra que ninguém nasceu para permanecer espiritualmente no mesmo lugar. A conversação não é o ponto final da caminhada, a nossa conversão. Ela não é o ponto final da caminhada. A nossa conversão, meus irmãos, ela é apenas o começo. Quando uma criança nasce, todos celebram. Mas ninguém espera que ela continue bebê para sempre, não é verdade? Ninguém espera. O nascimento é maravilhoso. Pegar o filho ali no colo, ai que delícia. Mas o crescimento é indispensável, meus amados irmãos. Da mesma forma, acontece na vida espiritual. Nascer de novo é o maior milagre que Deus realiza. Mas o Senhor espera que os seus filhos cresçam. Infelizmente, existe um grande perigo dentro das nossas igrejas nos dias de hoje. Há poucas pessoas que possuem muitos anos de banco, mas poucos anos de crescimento. Conhecem os costumes, conhecem os hinos, conhecem a liturgia, mas continuam frágeis na fé. Qualquer dificuldade as faz pensar em desistir. Eu falei isso ontem, aqui na igreja, no templo do Antônio Duarte, em uma oportunidade para falar sobre a escola bíblica dominical. Qualquer dificuldade as faz pensar em desistir. Qualquer vento de doutrina as leva para longe. Qualquer crítica as afasta da comunhão. Pedro nos lembra que Deus deseja algo muito maior, meus irmãos. Muito maior. Ele deseja filhos maduros. Pedro continua dizendo: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu tenho falado isso aqui na igreja com os irmãos. Observe que ele não manda crescer primeiro em conhecimento. Ele coloca a graça em primeiro lugar. Isso não aconteceu por acaso. O conhecimento sem graça produz orgulho. Mas, meus irmãos, a graça sem conhecimento pode produzir maturidade. Mas quando essas duas virtudes caminham juntas, elas formam um cristão equilibrado, que eu tanto falo, que eu tanto ensino. Vivemos em uma época em que as informações estão ao alcance de todos. Com apenas alguns segundos na internet, encontramos milhares de sermões, estudos bíblicos, comentários e livros. Nunca foi tão fácil adquirir conhecimento, não é verdade? Nunca foi tão fácil.
Entretanto, nunca foi tão necessário lembrar que conhecer informações sobre Cristo, prestem atenção nisso, é diferente de conhecer o próprio Cristo. Há pessoas que conseguem explicar profundamente a história de Israel. Eu conheço alguns assim aqui na região. Conhecem as datas dos reis, sabem falar sobre escatologia, que é uma maravilha, decoram uma multidão de versículos enquanto eu carrego uma colinha comigo, mas ainda não aprenderam a perdoar. Ainda guardam ressentimento nos seus corações, ainda alimentam orgulho, ainda vivem dominadas pela ansiedade. Meus irmãos, ainda não refletem o caráter do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Pedro não está falando de acumular informações. Ele está falando de transformação. Conhecer Jesus, meus amados, é muito mais do que estudar sobre ele, é caminhar com ele, é permitir que a sua presença transforme a nossa maneira de pensar, falar e agir. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declarou no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que a vida eterna, meus queridos irmãos, começa pelo conhecimento de Cristo. Não é um conhecimento distante. É um relacionamento vivo com Cristo. É possível saber muitas coisas sobre alguém sem conhecê-lo de verdade. Claro que é. Muitos conhecem a biografia de grandes homens da história, não é verdade? Sabem onde nasceram, sabem onde viveram, sabem o que fizeram, mas nunca conversaram com eles, nunca caminharam ao lado deles, nunca desenvolveram uma intimidade com eles. Com Jesus é diferente. Ele não deseja apenas ser estudado, ele deseja ser conhecido. E esse conhecimento, ele cresce diariamente. Foi exatamente isso que o profeta Eséias, ele escreveu séculos antes. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Veja que expressão maravilhosa nós temos aqui, é o que eu venho falando. Prossigamos. Isso significa, meus queridos irmãos, continuar caminhando, continuar aprendendo, continuar amadurecendo. Nunca chegar ao ponto de pensar, eu já conheço tudo. Aliás, quanto mais conhecemos Cristo, mais percebemos quanto ainda precisamos conhecê-lo, não é verdade? Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele já havia realizado várias viagens missionárias. Já tinha fundado diversas igrejas. Já tinha sofrido perseguições. Já tinha experimentado milagres extraordinários. Mesmo assim, ele escreveu para conhecê-lo. Filipenses 3:10. Isso impressiona. Se Paulo ainda desejava conhecer mais a Cristo, quanto mais nós, meus irmãos. O crescimento espiritual também acontece através da palavra de Deus. É impossível amadurecer espiritualmente. É impossível amadurecer espiritualmente
sem desenvolver o hábito da leitura das Escrituras. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas alimentam o corpo 3 ou 4 vezes por dia, mas deixam a alma passar semanas sem um alimento. E depois perguntam por que estão espiritualmente fracas. A resposta está bem diante delas. Sem alimento não existe crescimento, meus irmãos. Paulo, lembra o que Paulo escreveu a Timóteo, lá em Timóteo 3, 16 e 17? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe quantas funções a palavra possui. Ela ensina, corrige, exorta, prepara, molda. Cada vez que abrimos a Bíblia Sagrada, Deus está trabalhando em nosso interior. Nem sempre percebemos imediatamente. Assim como uma criança não percebe o seu crescimento de um dia para o outro. Mas, quando nós olhamos para trás, percebemos o quanto já crescemos. Outro instrumento que Deus usa para o nosso amadurecimento é a oração. Foi na presença do Pai que o Senhor Jesus encontrou forças para cumprir a sua missão. Em vários momentos do Evangelho, encontramos o Senhor retirando-se para lugares solitários a fim de orar. Se o próprio Filho de Deus valorizava tanta comunhão com o Pai, quanto mais nós não devemos fazer isso. Não existe crescimento espiritual sem oração. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem está orando. Enquanto nós oramos, Deus trabalha em nosso coração, corrige nossas motivações, fortalece a nossa fé, renova nossa esperança, aumenta a nossa dependência dele. Também crescemos durante as provações. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, não é verdade? Todos nós gostamos dos dias tranquilos. Mas Deus utiliza os dias difíceis para produzir maturidade. Tiago escreveu, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. As provações nunca são agradáveis, mas elas são ferramentas nas mãos do nosso Deus. Foi durante os anos de escravidão e prisão que José amadureceu. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender completamente do Senhor. Foi fugindo de Saul que Davi desenvolveu um coração segundo Deus. Foi dentro da fornalha que os 3 jovens experimentaram a presença do 4º homem. Foi preso em Filipos que Paulo cantou à meia-noite. Percebe, meus irmãos? Vocês conseguem perceber? Deus nunca desperdiça uma lágrima. Nunca, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Nenhuma luta é inútil quando estamos nas mãos do Senhor. Há outro sinal muito importante de crescimento espiritual. É a transformação do caráter.
Infelizmente, algumas pessoas confundem maturidade espiritual com muito tempo de igreja. Mas o tempo sozinho não transforma ninguém, não, meus irmãos. Não transforma. O que transforma é a ação contínua do Espírito Santo. Alguém pode congregar durante 30 anos e continuar sendo dominado pela ira. Continuar fofoqueiro, orgulhoso, sem domínio próprio, incapaz de perdoar. Isso não é crescimento. O verdadeiro crescimento, meus queridos irmãos, aparece no caráter. Paulo escreveu sobre isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe que Paulo fala em fruto, não em frutos no plural. Gosto sempre de ressaltar isso. É uma única obra produzida pelo Espírito Santo em nossa vida. Quando crescemos em Cristo, essas virtudes começam a aparecer naturalmente. Não porque estamos fingindo, mas porque Cristo está vivendo em nós. O mundo precisa de cristãos assim, meus irmãos. Pessoas que demonstrem o evangelho antes mesmo de abrir a boca. Pessoas cuja vida confirma aquilo que os seus lábios anunciam. Foi exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O objetivo do crescimento espiritual nunca é exaltar a nós mesmos. Quanto mais crescemos, menos desejamos conhecimento, mais desejamos que Cristo seja glorificado. É interessante observar que Pedro termina o versículo dizendo: a ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Depois de falar sobre o crescimento, o apóstolo Pedro não aponta para o homem, ele aponta para Jesus. Porque todo crescimento verdadeiro termina produzindo adoração. Quanto mais conhecemos Cristo, mais o admiramos. Quanto mais experimentamos a sua graça, mais reconhecemos a sua grandeza. Quanto mais caminhamos com Ele, mais compreendemos que toda honra pertence somente ao Senhor. Amados irmãos, estamos chegando ao final desta meditação de hoje. E existe uma pergunta que todos nós precisamos fazer ao nosso próprio coração. Todos precisamos. Será que estou crescendo espiritualmente? Ou apenas envelhecendo dentro da igreja? São duas coisas completamente diferentes, meus irmãos. É possível frequentar cultos durante muitos anos e ainda assim permanecer espiritualmente imaturo. É possível conhecer muitos hinos e pouca palavra de Deus. É possível participar de muitas programações e cultivar pouca comunhão com Deus. É possível, meus irmãos. É possível saber falar sobre Cristo sem viver como Cristo viveu. Mas esse nunca foi o plano de Deus para os seus filhos.
O Senhor deseja que cada novo dia sejamos mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba qual é o alvo de Deus. Não é apenas que sejamos religiosos, não é apenas que frequentemos uma igreja, não é apenas que conheçamos doutrinas. O propósito do Pai é que sejamos moldados à imagem de seu Filho. Esse processo acontece durante toda a nossa vida. Enquanto estivermos neste mundo, Deus continuará trabalhando em nós. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses uma das declarações mais encorajadoras das Escrituras. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Que esperança maravilhosa, meus irmãos. Talvez você olhe para a sua vida e pense, mas, professor Carlos, eu ainda tenho tantas falhas. Ah, meus queridos irmãos, você acha que eu não tenho, não, meus irmãos? Todos nós temos falhas, meus irmãos. Aí, talvez você diga, eu ainda preciso vencer muitos pecados. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Todos nós estamos. Mas aí você, teimoso, ainda pode estar dizendo, às vezes sinto que eu caminho devagar, mas caminhar devagar ainda é melhor do que permanecer parado. Muito melhor do que permanecer parado. O importante é continuar caminhando. O importante é você continuar lendo a Bíblia, continuar orando, continuar congregando, servindo, aprendendo, obedecendo. Continue permitindo que o Espírito Santo transforme o seu coração. O nosso Deus nunca prometeu que o crescimento seria rápido, mas prometeu que estaria conosco durante todo o processo. Há uma cena muito bonita na natureza, meus irmãos. Quando observamos uma árvore crescendo, quase nunca percebemos a diferença de um dia para o outro. Já prestou atenção nisso? Parece que nada aconteceu, não é? Parece que nada aconteceu. Mas passam alguns meses, depois passa alguns anos, e aquela pequena mudinha tornou-se uma árvore forte, capaz de oferecer sombra, flores, frutas. Assim também acontece conosco. Às vezes olhamos para a nossa vida e pensamos que Deus não está fazendo nada, mas Ele está silenciosamente, pacientemente, dia após dia. O Espírito Santo está moldando o nosso caráter, está fortalecendo a nossa fé, está corrigindo as nossas atitudes, está ampliando o nosso entendimento da palavra, está ensinando-nos a amar, está ensinando-nos a perdoar, está ensinando-nos a confiar. E pouco a pouco vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, nunca despreze os pequenos avanços espirituais. Talvez hoje você ainda enfrente lutas que enfrentava há um ano.
mas reaja de maneira diferente. Talvez a mesma aprovação venha novamente, mas agora você ore antes de reclamar. Agora você confie antes de se desesperar. Agora você espere antes de agir impulsivamente. Isso também é crescimento. O crescimento espiritual não significa ausência de batalhas, significa aprender a enfrentar as batalhas de maneira diferente, com mais fé, mais equilíbrio, mais esperança, mais dependência de Deus. Quando olhamos para os grandes homens da Bíblia Sagrada, percebemos exatamente isso. Abraão cresceu na fé, Moisés cresceu na humildade, Davi cresceu na confiança, Pedro cresceu na maturidade, Paulo cresceu na intimidade com Cristo. Nenhum deles nasceu pronto, todos foram transformados durante a caminhada. E Deus, meus amados irmãos, Ele continua fazendo exatamente a mesma obra conosco. Talvez alguém esteja ouvindo esse devocional de hoje pensando, mas como posso saber se realmente estou crescendo? Faça algumas perguntas sinceras ao seu coração. Hoje você ama mais do que amava há alguns anos atrás? Perdoa com mais facilidade? Tem mais prazer em ler a Bíblia? Sua vida de oração, ela amadureceu? Você confia mais em Deus do que antes? Você reage às dificuldades de maneira diferente? Você sente mais desejos de agradar ao Senhor? Se a resposta for sim, ainda que lentamente, glorifique a Deus, meus irmãos. Glorifique a Ele. É sinal de que o Espírito Santo continua trabalhando em sua vida. Nunca compare o seu crescimento com o crescimento de outras pessoas. Cada servo possui uma história. Cada caminhada possui desafios diferentes. Cada processo acontece no tempo determinado por Deus. O importante não é crescer mais do que os outros. O importante é não parar de crescer. E Pedro encerra a sua carta da maneira mais bonita possível. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Observe que Pedro termina falando sobre a glória de Cristo. Porque todo crescimento verdadeiro produz uma vida que glorifica a Deus. Quanto mais conhecemos Jesus, menos desejamos receber aplausos, mas desejamos que as pessoas enxerguem a Cristo em nós. Esse deve ser o maior objetivo da nossa caminhada. Que ao olhar para a nossa vida, as pessoas não digam apenas que bom cristão, mas que eles possam dizer como Cristo é visto através dessa vida. E assim, meus queridos irmãos, encerramos essa terceira lição da nossa escola bíblica dominical. Durante essa semana aprendemos sobre a fidelidade de Deus, contemplamos as suas promessas e entendemos que a graça não apenas nos salva, mas também nos sustenta e nos transforma diariamente. Que essas verdades permaneçam vivas em nosso coração durante toda a nossa caminhada cristã. E se Deus permitir,
na próxima segunda-feira, iniciaremos uma nova etapa dos nossos estudos. O nosso próximo tema será: o Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. Meditaremos em Atos capítulo 15, versículo 39, 40 e capítulo 16, versículo 1. Aprendendo que, mesmo quando surgem divergências, mudanças inesperadas e momentos difíceis, o Espírito Santo continua dirigindo os passos daqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Será um estudo muito edificante e espero encontrar você novamente para caminharmos juntos em mais uma semana na presença do nosso Deus. Vamos fazer mais uma oração para estar encerrando o nosso devocional de hoje. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que aprendemos durante esta semana. Obrigado porque o teu trono permanece aberto para nós e porque a tua graça continua operando em nossa vida. Ajuda-nos a crescer diariamente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos da acomodação espiritual. Dai-nos fome da tua palavra. Permaneça na oração, amor pelos irmãos e um coração humilde para aprender continuamente. Que cada dia da nossa vida revele um pouco mais do caráter de Cristo. E prepara-nos também para a nova semana de estudo, para que possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito em todas as circunstâncias da nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por você que caminhou comigo durante toda esta semana. Se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe ele com familiares, amigos. Que a palavra de Deus alcance cada vez mais vidas e fortaleça muitos irmãos em sua caminhada com Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, a sua família e todos aqueles que você ama. Um grande abraço, Deus o abençoe ricamente e até o nosso próximo devocional. A paz do Senhor Jesus.